Bom dia e uma boa semana para todos nós. Eu vou dar sequência então ao trabalho de comentar as publicações da página A Luz da Luz, Espiritualidade Consciente, que está no Facebook. E na publicação dessa semana eu falo sobre a espiritualidade consciente. Você viver a sua espiritualidade da forma consciente, sem fanatismo e sem enganos. A publicação que saiu na página essa semana era da minha própria autoria, é uma simples citação, tá? Que eu escrevi justamente para levar as pessoas à reflexão sobre o que é espiritualidade consciente. Eu vou ler aqui agora para em seguida fazer os devidos comentários. Vamos lá então. Quem cultiva a sua espiritualidade de forma consciente e com sabedoria tende a ser mais feliz e saudável. Consciente e sabedoria. Essas duas palavras são muito importantes. Somos matéria e astral. E nossas boas atitudes, pensamentos e vibrações ecoam no universo, que por uma lei física básica nos retorna essa luz, porém com um componente especial, o amor divino. Olha só a importância de você praticar a sabedoria, a espiritualidade consciente. Por isso que todo o meu trabalho, inclusive o nome do meu livro, é A Luz da Luz, Espiritualidade Consciente. A gente tem que se livrar das amarras, a gente tem que se livrar dos dogmas, a gente tem que se livrar do fanatismo, pois tudo é equilíbrio. E nós somos luz. Como disse o próprio texto, nós somos luz, nós somos espírito, nós somos uma entidade, uma essência, né? E nós estamos nesse corpo físico. Então, já que estamos nesse corpo físico, nós temos que cuidar bem dele também. Não é verdade? O mundo material faz parte da nossa vida nesse momento. E nós vivemos vários mundos materiais, várias vidas, várias encarnações em vários e vários mundos, com várias experiências, mas tudo é a mesma essência. Então, quando nós estamos no astral, é uma história, nós estamos trabalhando, nós estamos aprendendo, nós estamos tendo experiência da mesma forma que aqui no mundo material. Esse negócio de descanso eterno não existe, né? A vida, a existência, vamos chamar assim, é um ilimitado aprender, conquistar no bom sentido, claro, aprender, ter experiências, ter aprendizado, ter vitórias, ter conhecimento, ter sabedoria. Então tudo isso envolve a nossa essência. E se a gente passa por essa vida de forma efêmera, que grande desperdício de tempo que foi. Por isso nós temos que praticar a espiritualidade consciente, pois aquilo que nós vibramos, aquilo que nós emitimos, aquilo que nós sentimos, ecoa para o universo. E o universo nos devolve com esse componente chamado amor divino. Tudo aquela lei da ação e da reação, né? Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos. Essa lei da física, né? De Newton, vale também para o termo da espiritualidade. Mas o que é a espiritualidade consciente em si? É você simplesmente praticar a sua espiritualidade em equilíbrio, equilíbrio material e equilíbrio espiritual. Você não vai abrir mão das suas coisas materiais, você não vai abrir mão das suas coisas espirituais, mas você vai viver em equilíbrio, cada qual no seu momento, cada qual na sua hora, cada qual com a sua intensidade. Então, assim, sem fanatismos, pois o fanatismo é uma coisa muito perigosa. Ele leva as pessoas a tomar atitudes que não condizem com a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é amor, é só amor. A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é só amor, é só perdão, é só gratidão, é só sentimentos bons. Não é julgar, não é prejudicar alguém em nome da sua fé, pois por mais que a gente pense que não, mas isso existe. Existem pessoas que matam em nome da sua fé. Pensa que não existe? Existe sim, vocês sabem isso desde o começo das épocas, né? O próprio cristianismo foi assim.
né? E hoje com tantas outras religiões, cujos membros que não seguem à risca a mensagem dos seus profetas, eles matam simplesmente em nome da sua região, da sua religião. Se você não prega aquela fé, você é um, vamos dizer assim, um pecador, então você merece a morte. Olha só o tipo de pensamento. Isso não é espiritualidade consciente. Espiritualidade consciente é você abraçar todas as crenças, pois como disse Gandhi, foi interrompido por um obrigado por um entregador que vem entregar um negócio. Tudo bem? Vamos lá então. Pois como disse Gandhi, existem tantas religiões quanto existem indivíduos. Então nós temos que aprender a abraçar todos esses conceitos, todas essas formas de ver a vida, sem julgamento, mas simplesmente abraçar. Claro que tem coisas que a gente tem que contestar, né? Conforme eu disse, não dá para abraçar alguém que mata alguém em nome da religião. Isso não dá para fazer, né? Mas nós temos que profetizar a nossa fé de forma consciente, de forma voluntária, de forma assim que a gente possa praticar o amor em si. Essa é a espiritualidade consciente, praticar o amor em si. Então, existem 3 vertentes para essa espiritualidade: o amor, o perdão e a gratidão. Quando você pratica a sua espiritualidade com esses 3 pilares, você está praticando a espiritualidade consciente. E quando a gente pratica a espiritualidade consciente baseada nesses 3 pilares, nós temos, como o próprio nome disse, receber a sua vibração, receber de volta com o componente do amor divino. Nós temos algumas condições também que o próprio Deus atende para nós, que é o amor divino, a proteção divina e o amparo divino. Essas são 3 condições que a divindade compõe para nós na nossa existência, tá? O amor divino, a proteção divina e o amparo divino. Tudo isso dentro daquela lei, daquela norma, né, que eu sempre digo, baseado em 2 conceitos também: a divina providência e o divino livramento. Então olha só como o tema é complexo, é cheio de condições que para que a gente possa vencer na nossa trajetória evolutiva, para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa aprender, para que a gente possa experimentar. Todos esses conceitos são fundamentais para que a gente possa viver uma vida plena. E nós, né, a gente devolve para o Criador em relação à nossa fé, à nossa devoção, a tirar um momento para louvar a Deus, para estar com Deus, para conversar com Deus. De repente, não sei se o termo louvar ele é o mais adequado, tá? Mas o termo conversar com Deus. Para por um momento do seu dia, por vários momentos, quando você puder, assim, ou se esforça para poder ter esse momento e conversa. Eu aqui nesse ambiente aqui que eu estou filmando, né, que é o meu espaço holístico, todas as noites depois que eu termino o trabalho, eu venho para cá e converso. Converso falando mesmo, não mentalmente. Eu tenho aqui esse quadro de Jesus, vou mostrar aqui, né? E eu converso com ele, fico olhando para ele, fico falando, como foi o meu dia, o que eu preciso, o que eu quero, o que eu posso agradecer, as coisas que eu tenho que agradecer, as coisas que aconteceram. E sempre pedindo a divina providência e o divino livramento, o amor, a proteção e o amparo, né? Então esses são os meus conceitos de espiritualidade consciente, para que você possa viver de forma plena a sua espiritualidade, sem julgamento, sem questionamento em relação àquilo que não tem que ser questionado, pois o Deus, ele é onisciente. É aquilo que não se explica, a gente só sente. Jesus, certa vez, citou 3 frases, né, muito importantes aqui nesse contexto. A primeira frase que ele citou: orai e vigiai. Isso é uma condição muito importante, pois nós temos que orar, sim,
orar sempre, sempre, sempre orar, estar em comunhão, estar em conversa, estar em meditação para com o divino. Orai e vigiai. Esse vigiar é um conceito muito importante, pois a gente não pode se perder nesse mundo. Nós temos que vigiar nossos pensamentos, nós temos que vigiar nossas emoções, nós temos que vigiar os nossos julgamentos, tá? E nós temos que vigiar tudo aquilo que nos cerca para que a gente possa tomar sim as melhores decisões a respeito de tudo. Então, orai e vigiai. É uma condição fundamental para que a gente possa praticar a espiritualidade consciente. A outra frase que Jesus disse também, depois que ele foi batizado por João Batista, que ele passou 40 dias no deserto, né, totalmente assim, no tempo, né, vamos dizer assim, no sol, na chuva, não comeu, não bebeu e ficou lá jejuando por 40 dias no deserto, o diabo tentou a Jesus. O diabo disse, se tu é o Cristo, se atira desse penhasco, pois o teu Deus vai enviar os anjos para te ampararem. E Jesus disse, não devemos... como é que foi? Tá. Não coloque o teu Deus à prova. Não coloque o teu Deus à prova. Isso é o conceito fundamental da espiritualidade consciente, pois nós temos que ter fé na divina providência, nós devemos ter fé no divino livramento, mas nós não podemos colocar o Deus à prova. Nós temos que ter fé incondicional, fé de coração, mas jamais você vai tomar uma atitude baseado no vou colocar o meu Deus à prova, pois ele vai me amparar nisso. Calma, muito cuidado, pois existem condições que você pode se colocar num risco desnecessário e você não vai ter o amparo, pois você está colocando o teu Deus à prova. E Deus não tem que provar nada para ninguém, ele é só amor, emana só amor, mas cada qual nós temos as nossas atitudes e nós vamos arcar com as nossas atitudes, com as consequências das nossas atitudes. Então isso ele deixa livre para nós arcarmos de acordo com as nossas atitudes, de acordo com a nossa liberdade de escolha. Então jamais coloque o teu Deus à prova. Tenha fé, tenha confiança no amparo divino, tenha tudo isso, mas nunca coloque o teu Deus à prova. E a terceira coisa que que Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a frase máxima de Jesus. Ele resume todo o contexto da pregação, das pregações de Jesus, ele traduz nessa frase. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então isso é fundamental. E nós temos que começar a amar aquela pessoa mais próxima de nós, que somos nós mesmos. Pois assim, a gente não pode doar aquilo que a gente não tem. Então, para a gente poder doar o amor a quem quer que seja, nós temos que ter o amor próprio. O amor próprio é a maior das condições. Você tem que se amar acima de tudo, para daí sim você espalhar o amor para as demais pessoas, para as demais vivências, vamos chamar assim. Tá ok? Então olha só a importância dessas 3 frases para você viver a espiritualidade consciente, sem dogmas e sem fanatismo. Tá ok? Eu já me alonguei um pouco aqui, eu quero manter meus vídeos com menos de 10 minutos. Mas então é isso, tá? Resumidamente falando, era isso que eu queria dizer para vocês. Vamos praticar essa espiritualidade consciente, sem fanatismo, sem dogmas, sem amarras, mas que a gente possa vibrar o amor, o perdão, a gratidão, a fé, para que a gente possa estar sempre em conexão com a divindade. E com essa conexão ele nos devolve uma luz, que vai fazer com que nós tenhamos ações, pensamentos e vibrações muito mais condizentes com a luz divina. Tá ok? Muito obrigado por acompanhar mais esse trabalho. Ficamos todos com Deus. Uma ótima semana.